Senhor, te agradecemos por ter ouvido a tua palavra cantada, Senhor, e estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra através da vida de Joel, Senhor. Possa vir estar usando poderosamente, Senhor, que ele fale, Senhor, aquilo que vem do trono da graça, Pai. Usa, Senhor, e nos abençoa, Pai. Traz cativo o nosso entendimento, Pai, que não haja no nosso meio nada, Senhor, que disperse, Senhor. Em nome de Jesus, é assim que nós choramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Gostaria de cumprimentar o livre Influência com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém. Queridos, é uma grande honra, um grande prazer estar convosco aqui esta noite, trazendo a palavra. Quero agradecer ao Arthur pelo convite. Agradeço também a liderança, o grupo que fez esse culto maravilhoso. Sem mais delongas, eu tenho pouco tempo, o relógio ainda não está ali, mas tenho pouco tempo. Vamos à palavra de Deus. Abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Quero deixar bem claro aos meus irmãos que enquanto eu ministro a palavra, você está livre para dar glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia não atrapalha pregador pentecostal. O que me atrapalha é a gente conversando, a gente usando o celular, a gente andando na hora do culto, mas glória a Deus e aleluia é de graça. Quem abriu diz um amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Queridos, quando essa semana, praticamente há um mês, Deus já vem ministrando essa palavra, porque geralmente quando eu vou pregar, primeiro Deus ele ministra ao meu coração para eu passar para a sua igreja. E foi dias de batalhas que eu tenho vivenciado, guerras noturnas, noites mal dormidas. Eu sei que Deus tem algo para falar aqui essa noite para a igreja. E quando eu venho trazer essa palavra, Deus me falava muito sobre o temor, sobre a nossa geração estar muito carente de um temor a Deus. E para trazer um pouco sobre o contexto de que está acontecendo aqui. Mateus capítulo 10, como todos nós já sabemos, vai falar sobre a missão dos apóstolos. Como todos nós sabemos, Jesus tinha vários discípulos, mas nesse contexto ele chama 12 apóstolos. Os 12 nomes foi ele mesmo que escolheu o apostolado, e nesse momento ele vai passar uma missão para os apóstolos. Quando ele vai passar essa missão, ele simplesmente, ele não só pegou, chamou e olha essa missão de vocês. Jesus passou em torno de mais ou menos 2 anos e meio a 3 anos, vivendo com esses homens, ensinando concernente ao reino de Deus. Nesse meio período, Jesus ele estava operando maravilhas, operando milagres, curando. E nesse momento, Jesus ele dá essa missão aos seus 12 apóstolos. Ele também faz o quê? Ele dá poder a eles. A Bíblia vai dizer que Jesus deu-lhes poder sobre os espíritos para expulsar demônios, deu poder para levantar os coxos, deu poder para curar o cego, deu poder para limpar o leproso, deu poder para fazer maravilhas, tudo isso no nome do Senhor. E quando Jesus veio, ele deixou a missão de fazer o ID. Ele vai pegar e vai dizer: eu vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobos. Ide antes as ovelhas perdidas de Israel. Vocês não irão para Samaria no momento vocês vão começar por Israel, pelas ovelhas perdidas de Israel. Tanto que, se você for acompanhar Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo primeiro ele sempre pregava para o povo judeu. Depois ele vai para a sinagoga, ele prega para o povo judeu. Depois de tentar, às vezes ele não conseguia, às vezes ele conseguia, ele ia para o gentio, que somos nós somos os gentios. E meus irmãos, é uma missão que é algo até que às vezes dá um certo medo, porque quem queria ser uma ovelha no meio de vários lobos, né? E a gente fica impressionado porque até então estava tudo muito bom. Jesus me chamou, me deu poder, ele me deu autoridade sobre o espírito maligno, e até então todo mundo estava gostando, todo mundo estava glorificando. Vamos expulsar demônio mesmo, agora nós vamos curar, nós vamos fazer maravilhas, todo mundo vai ver, vai glorificar a Deus. Só que depois disso, Jesus ele começa a falar o que iria acontecer com eles por causa disso. Pela causa de Cristo, iria vir para eles perseguições. Eles iriam começar a ser mortos. Eles iriam começar a ser odiados por causa de Jesus. A Bíblia vai mais a fundo, vai mais além, porque Jesus ele não é um falso profeta que chega e só fala que vai ser coisas boas e tudo mais. E eu também, como enviado de Deus, eu não posso ser um falso profeta para você e anunciar um evangelho que é diferente do que ele anunciou.
O Evangelho de Deus é poder para a salvação. Mas eu também não posso dizer aos meus irmãos que não vai ter uma perseguição contra a sua vida. Não vai ser anulado tudo que é ruim contra a sua vida. Um exemplo mesmo é eu. Tenho várias guerras noturnas. Não consigo mais dormir em paz. Tenho que passar a noite orando para poder trazer a palavra para a igreja. E aí Jesus fala, vai ter traições. O pai vai entregar o filho, o marido vai entregar a esposa, o filho vai se levantar contra o pai. E vai muito mais além do que tudo isso. Vocês serão levados até os sinédrios, vocês serão perseguidos, até vocês vão ser interrogados. Mas é muito bom que nesse momento Jesus ele deixa uma palavra. Não fiquem cuidadosos com o que vocês vão falar, porque naquele momento, quem vai falar não é vocês, é o Espírito do Pai Celestial. E meus irmãos, quando eu venho trazendo essa passagem, não é só algo que fala sobre a missão, mas é algo que fala sobre o temor a Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 10 vai dizer que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, e a ciência do justo é a Bíblia. Por isso que nós temos que estar com a vida pautada dentro da Bíblia, amém, para que a gente possa temer a Deus. Aleluia. Lá em Salmos, o salmista vai dizer, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. E o temor a Deus é algo essencial. Nós estamos vivendo dias em que é precário isso. As pessoas não temem mais a Deus. Hoje em dia as pessoas brigam com Deus, as pessoas fazem piada com Deus. E sabemos que tudo isso é culpa de uma desobediência que aconteceu lá no Jardim do Éden. Desde que Adão pecou, todos nós nos tornamos pecadores. O pecado entrou no mundo, e com o pecado entrou a morte. E desde então a morte vinha reinando sobre todos os homens. Isso tudo desde a obediência de Adão, da desobediência de Adão, entrou a morte no mundo. Por isso que quando você tem a palavra de Deus, é o instrumento de todo cristão, é a base para a sua vida. Eu me lembro de quando o apóstolo João, lá na carta de 1 João, capítulo 2, vai falar, meus filhinhos, falo isso para que não pequeis, mas se pecarem, existe um advogado para com Deus, aleluia, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Sabemos todos nós que a nossa natureza, apesar de nós termos caído, como tem em Romanos 3:23, que todos pecaram, todos estão cerrados debaixo do pecado, vai haver um dia que vai ter um juízo, vai haver um dia em que Deus vai julgar cada pessoa. Mas é algo que ao mesmo tempo traz temor. Deus ele também deixa uma luz no fundo do túnel. Ele também lhe traz esperança. Se você pecar, não é para você pecar, de maneira alguma é para você pecar, mas se acontecer de você pecar, não é algo que você vai intencionalmente buscar, mas se acontecer de você pecar, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, o justo. Eu estou sem relógio, eu também sei, vou dar um lugar aqui, viu? Então, meus irmãos, o pecado ele faz uma separação entre Deus e os homens. O pecado ele separa você de Deus. No momento em que você diz sim para o pecado, você está virando as costas para Deus. Tanto que nessa mesma carta de João ele vai dizer, quem tem amizade com o mundo, o mundo está nele, o Pai não está nele. Não tem como ter amizade com Deus e com o mundo. Existe uma linha que separa isso. Existe a separação. E como todos nós sabemos, existe um salário para quem peca. Existe uma coisa que acontece com toda pessoa que está buscando o pecado. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória. E tudo isso, por que eu venho falar tudo isso? Eu venho falar isso para gerar temor no seu coração. Porque muitas vezes o argumento de hoje em dia usado pelas pessoas é: você não pode me julgar, ninguém pode me julgar, só quem pode me julgar é Deus. E eu faço uma pergunta para essas pessoas, ou para você que talvez pense assim: e isso não te preocupa? Não te preocupa o fato de Deus poder te lançar no inferno? Tanto que, como quando eu escolhi esse tema da passagem de Mateus 10:28, vai dizer que não tem mais os que matam o corpo e podem matar a alma. Não tem mais os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Temai antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quando fala perecer no inferno, é um sentido de agonia. Porque muitas vezes as pessoas costumam a temer os homens, costumam a temer o que as pessoas podem fazer com ela, ou até mesmo Satanás. Você já deve ter visto aquele crente que só fala: meu Deus, o diabo, eu estou com medo, não sei o quê. Mas antes de temer o diabo e temer aos homens que buscam ceifar a sua vida, temam a Deus. É necessário na igreja atual ter um temor a Deus. Uma igreja que busca a santidade, que busca limpar as suas vestes. Porque um dia, todos nós iremos comparecer diante do trono branco. E naquele momento, naquela hora que nós formos comparecer diante de Deus, Ele irá nos julgar.
Ele irá ver como foi a sua vida aqui na terra e vai ter uma prestação de contas sobre como você viveu aqui na terra. E isso é algo preocupante, porque hoje em dia as pessoas estão vivendo como se não tivesse amanhã. É uma mentira que tem sido lançada na nossa geração, que quer pregar o prazer a qualquer custo. O que importa é você ser feliz. O que importa é eu me sentir bem. Mas não, é melhor você pagar o preço pela obediência a Deus, do que você desobedecer a Deus e ser lançado no inferno. E Deus, ele tem poder para fazer isso. E há um juízo que só pode ser evitado em você crer em Jesus e se arrependendo. Deus, ele irá lançar um juízo sobre toda a carne que está em desobediência, sobre toda a carne que está em pecado. Deus, ele está, enquanto os homens estão pecando, isso me lembra muito Sodoma e Gomorra, isso me lembra muito os dias de Noé. Enquanto os homens estavam lá pecando e se alimentando do seu prazer e achando bom aquilo, Deus estava sentado e olhando o que o mundo estava fazendo. Deus estava sentado e vendo, vai ter o tempo, calma, eu vou prestar conta com você. E o que eu venho trazer para os meus irmãos não é só uma palavra de temor, mas eu vou falar para vocês um encorajamento a você obedecer a Deus. Porque seria muito bom eu falar um monte de mentiras. Eu gosto muito de falar isso quando eu vou ministrar. Falar um monte de mentiras, mas no final você se sente bem, mas você vai para o inferno. Então é melhor eu falar uma verdade, que ainda mais que doa, ainda mais que você não goste, e você vá para o céu, do que eu ir falar um monte de mentiras que te engane. E como nós vamos saber que todos nós daremos conta diante de Deus, que Deus, ele está observando e acompanhando. A Bíblia vai dizer que ele tem os olhos de fogo, e que ele, num relance, ele vê toda a terra. Nos momentos que você estava pecando, no momento que você parou e estava pensando, será que tem alguém vendo? Será que tem alguém vendo o que eu estou fazendo no meu quarto escondido? Será que o meu líder vai saber o que eu estou fazendo? Será que os meus pais vão saber? Ao invés de olhar para um lado e para o outro, você deveria fazer isso aqui, ó. Você deveria olhar para cima, porque Deus, ele estava vendo. Deus viu aquele momento em que você falou a palavra torpe. Deus viu aquele momento em que você xingou. Deus viu aquele momento em que você desobedeceu. Deus viu aquele momento em que você foi assistir o que não deveria. Você foi fazer o que não deveria. E eu te pergunto, isso não gera um temor no seu coração? Para eu estar trazendo essa palavra, Deus antes veio falar isso para mim. Deus veio antes falar, Joel, eu também sei o que você faz. Eu também sei o que você pensa. E Deus, ele sonda, a Bíblia vai dizer que Deus, ele sonda, ele esquadrinha os corações. Deus, ele sabe até mesmo o que nós pensamos. Antes mesmo da gente falar, ele já sabe o que a gente vai falar. E isso é algo que deve trazer temor. E eu venho trazer uma palavra um pouco dura para a nossa geração. O nosso líder sabe e a gente não pode brincar com as coisas de Deus. Você pode brincar com seus amigos, você pode tirar brincadeira, mas não brinque com o que é santo. Não brinque com o que é sagrado. Porque um dia Deus irá prestar conta com você. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ele vai dizer, não erreis. Em outras versões ele vai dizer, não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. E não só isso, aquilo que o homem plantar, ele irá colher. Tem gente que está mentindo, enganando a todo mundo e acha que está se saindo bem. E hoje em dia é uma grande mentira em que você vê compartilhado na internet, nas redes sociais, que hoje em dia, se você for perceber, besta é aquele que é enganado, besta é aquele que é traído, mas não. Segundo a justiça de Deus, que Deus irá prestar conta um dia com cada um, aquele que está enganando, que acha que está saindo, eu enganei mais uma pessoa, me saí por cima, Deus está dizendo, agora eu vou prestar conta contigo. Enquanto você acha que saiu por cima de uma pessoa, Deus está acima de você, olhando o que você fez. E Deus irá um dia, Ele irá fazer tudo isso. Os dias estão sendo abreviados, a Bíblia vai dizer que os dias foram abreviados, porque senão nenhuma carne se salvaria. Deus, ele está abreviando, ele sabe que a maldade está tomando conta. E com isso eu venho me lembrar de vários exemplos de juízo de Deus, porque Deus, ele exerce o juízo. Ele, apesar de ser um Deus orgânico, misericordioso, bondoso, a Bíblia vai dizer que Deus, ele não contempla a maldade. Quando ele vê alguém tratando outra pessoa mal, ou quando vê alguém fazendo pecado, Deus, ele não consegue ficar contemplando aquilo, achando aquilo bonito. E na Bíblia nós temos vários exemplos de juízo de Deus. Um desses exemplos em que eu vou me lembrar aqui no momento é a geração de Noé. A Bíblia vai dizer que por ter se multiplicado os homens, a maldade se multiplicou. E a maldade desse povo subiu até a narina de Deus.
E a Bíblia vai dizer que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé foi um pregador da justiça. Ele pregou a verdade para toda aquela época. Deus irá mandar um dilúvio, Deus irá acabar com todos os homens que continuem pecando. Mas ninguém ouviu. E a Bíblia vai dizer lá na carta de Pedro que só foi salvo Noé e a sua família, porque Noé achou graça aos olhos de Deus. Não é porque todo mundo está fazendo uma coisa que é errada que aquilo se tornou certo. Ah, eu vou fazer também porque meu amigo está fazendo. Aquilo não se tornou certo. E Deus, ele vê cada coisa que nós estamos fazendo. Deus, ele sabe quando tem alguma pessoa com brincadeira, que não está levando ele a sério. Pessoas que ficam até mesmo na hora da palavra, na hora do culto, usando o celular, conversando. Nesse momento você está levando Deus como alguém que não deve seriedade. No momento que você pega, se reúne com seus amigos em um culto, você está praticamente afrontando a Deus. Isso me lembra também a geração de Ofni e Finéias. Ofni e Finéias, eles eram filhos do sacerdote Eli. E a Bíblia vai dizer que eles não conheciam ao Senhor, que eles eram filhos de Belial. E esses homens, eles estavam pecando tanto contra Deus, que eles chegaram a pecar na frente da tenda da congregação. E por conta disso, a Bíblia vai dizer que chegou até os ouvidos dos seus pais. E o seu pai pegou e foi repreender os seus filhos. Ele pegou e falou: isso que vocês estão fazendo é errado. Se um homem peca contra outro homem, Deus talvez possa perdoar, mas se um homem pecar contra Deus, quem o justificará? E a Bíblia vai dizer, isso aqui é muito forte, preste atenção nisso que eu estou falando, que Ofni e Finéias não ouviram seus pais, porque Deus queria os matar. Sabe aquele momento que o seu pai está lhe dando um conselho, que a sua mãe, que o seu líder está lhe dando um conselho, que ele está pedindo para você obedecer, que está pedindo para você ser alguém temente a Deus, que está falando assim, vai ler a Bíblia, vai orar, vai buscar a Deus. Ele está querendo lhe ajudar, e muitas vezes você não entende o seu pai ou a sua mãe. Outro exemplo que eu consigo me lembrar é de Sodoma e Gomorra. É um povo que estava pecando tanto contra Deus, que a maldade deles subiu até Deus, e Deus falou para Abraão: eu vou destruir esse povo. E até mesmo nesse caso, a Bíblia vai dizer que Deus mandou 2 anjos. Os anjos foram para lá, avisou para a família de Ló. A família de Ló, o Ló, ele avisou para sua esposa e para as filhas dele. E a Bíblia vai dizer que eles não ouviram a Ló. Ló, ele praticamente estava pregando assim: olha, Deus vai mandar um juízo, Deus, ele vai fazer algo, ele vai destruir todos os homens. Se vocês não se arrependerem, não fugirem dessa cidade, vocês vão ser destruídos. E a Bíblia vai dizer que eles simplesmente não ouviram. Não se parece muito com os dias de hoje, em que a gente está falando de Deus, a gente está pregando, a gente chega para uma pessoa: olha, Jesus te ama, e essa pessoa nem sequer te ouve, essa pessoa não dá o mínimo de atenção para você. E Deus, a Bíblia vai dizer que a taça da ira de Deus está se enchendo. Não queira ser uma pessoa que vai ficar naquele grande dia. Mateus capítulo 24, ele vai falar sobre a volta de Cristo, os sinais do fim. É algo bem escatológico. Vai falar sobre como Deus ele vai tratar os homens que ficarem. E a Bíblia vai dizer que vai haver uma agonia tal como nunca houve antes. E parou para pensar, qual foi uma grande agonia que Deus já causou contra a humanidade? Foi o dilúvio. Então o que vai acontecer naquele dia vai ser algo tão sério que nunca teve antes. Deus, ele é um Deus de amor? Ele é um Deus de amor. Ele te ama. Ele está te dando uma chance, ele está abrindo a porta, as portas da graça estão abertas, mas ele também é um Deus justo. Ele também é juiz. Sabemos que enquanto Jesus não voltou, ele está falando para você assim: agora eu sou teu advogado, mas naquele dia eu vou ser teu juiz. Agora eu estou te dando uma chance, se arrepende, deixa o pecado vai te matar, ele vai te levar para o inferno, mas naquele dia Jesus está dizendo assim: eu sou teu juiz, eu vou julgar tudo que você está fazendo. Glória a Bíblia diz que, outro episódio é de Nadab e Abiú. Quando eu estava escrevendo isso, eu me lembrei de Nadab e Abiú. Apesar de eles serem filho de Arão, irmão de Moisés, Arão, ele era praticamente alguém que Deus havia separado para servir como um sacerdote. Arão seria o irmão de Moisés, a segunda pessoa que Deus estava usando dentro daquele ministério. E os filhos dele pegou e foram acender um incenso estranho na frente do Senhor. Apesar de eles serem filhos de um homem de Deus, Deus não poupou a eles. A Bíblia vai dizer que Deus não poupou nem os anjos que tentaram trair a Deus, que tentaram se levantar contra Deus. Por que Deus pouparia os homens? Deus não poupou nem o seu próprio filho. Jesus nunca pecou,
santo, puro, veio para a terra morrer por homens pecadores, por mim e por você. E a Bíblia vai dizer que enquanto ele estava ali na cruz, ele foi moído, e o Pai sentiu prazer em moê-lo, porque naquele momento o pecado de toda a humanidade estava sobre Cristo. O pecado de todos os homens estava sobre Cristo. Tem que imaginar, até mesmo Jesus lá na cruz, ele estava dizendo Eli, Eli, sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Aí você acha que você é alguém que Deus deve te dar um perdão? Eu estava lendo muito sobre misericórdia e graça. A misericórdia de Deus é Ele não te dar o mal que você merece. Você merece sofrer, você merece o inferno, você merecia a punição de Deus. Mas a misericórdia de Deus é Ele não te dar o mal que você merece. E a graça de Deus é Ele te dar o bem que você também não merece. Que Deus bom, né? E eu sei que tudo isso é uma palavra pesada, eu sei que está doendo, mas tudo isso é para o nosso bem. Tudo isso que eu estou falando é para que nós sejamos uma igreja que busca santidade. Para que naquele dia que Cristo voltar, nós estejamos com as vestes limpas diante do Cordeiro. Porque Jesus não morreu à toa. Talvez você esteja pensando, mas eu sirvo na igreja. Eu venho para os cultos ao domingo e venho para o culto lá desse. Mas se você só serve, se você não tem o temor a Deus, se você não chega na sua casa e dobra o seu joelho, sinto muito, mas isso não passa de religiosidade. Isso não passa de uma mera religiosidade. Você acha que vai conseguir a salvação com as suas obras? O apóstolo Paulo vai dizer que não foi por obras, é pela fé. É pela fé em Cristo. E quem crê em Cristo vai estar vivendo de qualquer forma. A Bíblia vai dizer que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. E isso traz um questionamento para você. Será que a sua vida está reta diante de Deus? Será que você está procedendo de forma correta diante de Deus? E Deus, eu tenho um outro exemplo que foi no Novo Testamento, que foi Ananias e Safira. Esses dois tentaram enganar os apóstolos. E por conta disso, eles simplesmente se inspiraram e morreram. Apesar de Deus ser um Deus amoroso, Ele dá uma nova chance. Ele é longânimo, Ele vê você pecando, Ele viu que você pecou. O certo seria o quê? No momento que você pecou, Deus vai fulminar naquele momento. A mim também. Eu também estou incluso. Mas Deus é longânimo. Eu vou dar mais uma chance. Eu vou dar mais um tempo para ele se arrepender. E eu venho pregar sobre arrependimento. Quando João Batista veio, ele vai dizer o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Qual foi a pregação de Jesus Cristo? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Qual foi a pregação do apóstolo Pedro? Após o dia de Pentecostes, que todos haviam sido batizados no Espírito Santo. Esse mesmo Jesus, foram vocês que crucificaram. E agora, o que nós devemos fazer? Arrependam-se e sejam batizados. É necessário um arrependimento para ser salvo. E Deus, Ele é, apesar de longânimo e misericordioso, Ele também é um Deus justo. Ele não pode ver você errando e pecando e simplesmente, Deus me ama a ponto de me levar para o céu, porque Ele é fiel à sua palavra. Deus, Ele não é mentiroso. O apóstolo Paulo vai dizer que seja todo homem mentiroso e Deus justo e verdadeiro. Então, apesar de Deus chamar, você pode dizer assim, mas Deus me ama, mas e o tanto de gente que Deus ama que está no inferno na hora dessa? E o tanto de gente que teve a chance de aceitar Jesus e na hora dessa estava no inferno? Hoje em dia, eu estou pregando isso aqui, tem um peso muito grande sobre a minha vida, porque ninguém mais prega sobre o inferno. Ninguém mais prega sobre salvação. Eu venho como servo de Deus aqui trazer uma mensagem, por mais que ela seja dura. Eu vou dizer para vocês, o inferno é tão real quanto o céu. E quem você deve temer? Quem é que tem o poder para lançar sua mão no inferno? É o diabo? Não, é Deus. A Bíblia vai dizer que apesar de sermos enviados por Deus para uma missão, o que eu aprendi nessa passagem de Mateus 10, apesar de nós sermos enviados por Deus, que foi o que aconteceu com os apóstolos, eles estavam sendo enviados por Deus para uma missão. Jesus, Ele deu poder a eles, não anula o fato de que você tem uma vida com Cristo. O fato de você ser enviado por Deus, o fato de você ter uma missão na terra, que foi Deus que te deu, não anula o fato de você buscar a Jesus. Por isso que em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus vai dizer, quando entrar no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho, teu pai que te vê ali em secreto, Ele te recompensará. Apesar de você ter sido enviado por Deus. Então a gente tem um costume a se enganar de que, peraí, eu estou servindo, eu estou indo para a igreja, então está tudo bem. Não é só isso.
você tem que ter uma vida com Cristo, tem que ter uma vida de santidade, tem que ter uma vida reta, tem que ter uma vida íntegra diante de Deus. Isso é algo que Deus ele vem falando para mim, é algo que Deus vem ministrando para mim. Apesar de vocês terem uma missão com Deus, isso não anula a nossa vida com Cristo. O ministério ele é importante para a sua vida. Eu sou um pregador. Eu sou um missionário. Eu sou da mídia da igreja. Isso é importante. Isso é muito importante. Mas isso não pode ser mais importante do que o seu amor e a sua busca para Deus. Isso não pode ser mais importante. Glória a Deus. Nenhum anula o outro. Os dois eles andam de mão dadas. O fato é que naquele dia, como diz em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23, a Bíblia vai dizer que naquele dia, nem todos que dizem Senhor, Senhor, será salvo. Tem gente que fala que é crente, mas quando você vai ver a vida daquela pessoa, é totalmente fora do contexto cristão. E eu venho trazer o verdadeiro cristianismo. É bom você servir a Deus, é bom, Deus lhe honra, Deus lhe capacita, Deus lhe dá um galardão, mas vai ter espinhos na caminhada, vai ter dificuldades e batalhas. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a Bíblia vai dizer que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Senhor, Senhor, nós não fizemos maravilhas também? Nós não curamos, nós também não expulsamos demônios no teu nome? E a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai simplesmente dizer abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Misericórdia. Quando a gente para analisar, às vezes a gente está servindo a Deus, às vezes você é usado por Deus em profecia, às vezes você é usado por Deus na palavra, mas você ser usado por Deus não significa que você vai ser salvo. Eu falei uma profecia e se cumpriu, aconteceu o que eu disse. Eu orei e um aleijado se levantou, eu orei e o cego começou a ver. Isso não significa que você é salvo. O que significa que se você é salvo, se você aceitou a Jesus, se você se arrependeu, se você está vivendo a vida com Cristo, se você dobra o seu joelho e ora. Ser usado por Deus é uma coisa, porque Deus ele pode usar qualquer pessoa. Ser usado por Deus não é sinal de salvação. Por isso que mesmo que você seja uma pessoa usada por Deus, não se ensoberbeça ao ponto de não chegar em casa e dobrar o joelho. E eu que estou aqui ministrando, mesmo assim eu sempre olho para Deus e digo: Senhor, tem misericórdia da minha vida por estar ali, tem misericórdia dos meus irmãos. E quando eu venho para cá, a minha maior alegria, o meu maior sonho vai ser ver todos vocês lá no céu. A palavra de Deus, ela vem com um confronto, começa com um confronto. Lucas capítulo 9, versículo 23 vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É algo que lhe confronta. Não tem como você vir até Cristo e permanecer da mesma forma. A prova perfeita é que por onde Jesus passou, esses lugares foram mudados. Por onde Jesus passou, esses lugares foram transformados. Um exemplo é Zaqueu, como teve aqui. Zaqueu ele foi ter com Jesus, tinha uma multidão, ele subiu uma árvore para ver Jesus. Jesus chega até ele e fala assim: hoje me convém pousar a tua casa, porque hoje vai ter salvação na sua casa. Zaqueu, quando ele teve um encontro com Jesus, quando ele teve um encontro, ele teve uma mudança. Senhor, eu vou restituir todos aqueles que eu enganei, todos aqueles que eu fiz o mal, eu vou restituir 4 vezes mais. E apesar de ter os hipócritas, os fariseus dizendo aí: olha, se aceita com os pecadores, Jesus vai dizer o quê? Houve salvação nesta casa. Aleluia. Então, o que eu venho trazer uma palavra para você é que servir a Deus sem Deus não é nada. Pode parecer algo até estranho, algo engraçado, mas é possível você estar vindo para a igreja, você está servindo aqui e você não está com Deus no seu coração. Porque apesar de você estar fazendo a vontade de Deus, você não está com Deus. Por isso que é necessário que você, apesar de estar servindo, você continue buscando a Deus no seu quarto, no secreto, em oração, se arrependendo. E com essa palavra eu vou trazer uma rápida finalização, uma conclusão para os meus irmãos. No decorrer de Mateus capítulo 10, Jesus vai dizer assim: não se vendem 2 passarinhos por um centímetro, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. O que eu quero dizer em outras palavras? Apesar de tudo, você é muito importante para Deus. Apesar de você temer a Deus e Ele ter poder para lançar sua alma no inferno, você é muito importante para Deus.
Deus, Ele te ama tanto, a ponto de saber cada fio de cabelo que tem na sua cabeça. Aleluia. Deus, Ele te ama tanto, a ponto de enviar o único filho dele, o filho unigênito, para morrer numa cruz no seu lugar. E diante dessa palavra, eu quero pedir que a igreja fique de pé. Eu sei que é uma palavra que confronta. Evangelho é isso, é confronto. Evangelho é arrependimento. É a pessoa que antes roubava e está andando com a Bíblia na mão. É a pessoa que antes fazia o mal, começando a fazer o bem. É a pessoa que não fazia nada de bem para ninguém, começando a ser mudada. Tem que ter uma mudança na sua parte, tem que ter uma mudança radical. Eu quero perguntar se com essa palavra há um pecador arrependido. Há uma pessoa que reconhece que é falha. Porque não é vergonha você vir até aqui à frente. Um dia eu vim aqui à frente. Um dia eu estava sentado no seu lugar e eu vim aqui à frente. E o pecador, eu era um pecador miserável, sem Deus, sem Jesus. Mas o pregador disse: se arrepende, vem até aqui à frente quem estiver arrependido. Porque Jesus está de braços abertos. Essa noite eu quero perguntar: há alguém que sentiu essa palavra que lhe confrontou? Porque Deus, a Bíblia vai dizer que Deus corrige quem Ele ama. Se você está sendo corrigido, se você não é corrigido por Deus, a Bíblia vai dizer que você não é filho de Deus, você é bastardo. Se você não é corrigido por Deus, é uma palavra de correção. Deus está querendo colocar pessoas no prumo. Deus está querendo consertar a sua vida, porque está bom do pecado. Jesus está com os braços abertos e está dizendo: filho, venha. Filho, se arrepende. Eu te dou mais uma chance hoje. E com tudo isso, eu quero fazer uma oração pela sua vida que reconhece. Você que reconhece que precisa se ajeitar com Deus. Você que sabe que pecou. Você que sabe que tem algo de errado na sua vida. Eu quero perguntar: alguém que aceita Jesus ou se reconcilia essa noite? Se todos estão bem com Cristo, a igreja aplaude a Jesus.